Oi, gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E para quem não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como parar de mexer nas redes sociais e ter mais produtividade com o nosso celular saindo de notificações de redes sociais, enfim, coisas desse gênero. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente bate o olho no nosso celular são as redes sociais. E nessa parte tem as notificações, porque quando a gente fica vendo o nosso celular fazendo as nossas coisas, vem as notificações das nossas redes sociais, seja Facebook, Instagram, TikTok, o que for. E nisso a gente fica tentado para ver quem que a pessoa marcou a gente, para ver o que que a pessoa mandou para mim por mensagem, se marcou eu em uma foto, porque a gente fica nessa questão de, meu Deus, eu tenho que ver. Eu quero ver. Só que tem uma outra questão também que está em relação a isso. Porque assim, quando a gente tem que fazer as nossas tarefas, as nossas coisas, muitas vezes a gente aperta nessas notificações para ver o que que é e fica adiando horas e horas e fica no sofá vendo o que está acontecendo lá com a pessoa, com as notícias, fica até vendo vídeo, fica no TikTok, fica jogando joguinho. E ao invés de fazer as nossas coisas que a gente precisa, que é relevante, seja faculdade, projeto, enfim, e fica adiando, fica horas e horas no celular ao invés de fazer coisas relevantes. Aí vem também a parte da procrastinação. O que que é isso? Você fica horas e horas no celular, você não faz nada, você fica adiando, você deixa para depois, você deixa para o dia seguinte. O que é muito ruim, porque a gente tem que pensar no nosso esforço, no nosso trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no cursinho, porque a gente tem que saber do nosso potencial, que a gente quer nos esforçar cada vez mais com a escola, o trabalho, enfim. Então, para isso não acontecer, para não ficar horas e horas lá no sofá, vendo vídeo, jogando joguinho, faça o que tem que ser feito. Não adie as coisas. É o que eu sempre falo para vocês e também no meu Instagram. Quanto mais a gente adiar, a gente vai se ver na obrigação que não precisa e vai fazer de última hora. E fazer as coisas de última hora não é bom, porque muitas vezes você vai esquecer algum detalhe do seu projeto ou do seu portfólio, você vai errar alguma coisa, você vai esquecer de um detalhe que você deveria ter colocado. Não vai sair perfeito, porque fazer as coisas na base da correria não é legal. Eu não recomendo. Eu tô falando por experiência própria, porque em época de escola eu era assim. Eu fazia a lição de casa nos intervalos, dentro da escola, em uma outra sala de aula, por exemplo, tá tendo aula de português, eu tô fazendo a matéria de história na aula de português, sendo que é errado. E muitas vezes a gente acaba, por mais que a gente pense, eu estou prestando atenção, mas estou fazendo a outra lição de uma outra matéria, é errado, porque você tá ali vendo o que a professora tá falando, você tá anotando outra coisa que é totalmente diferente da matéria dela, apesar de ser outra matéria, você vai anotar uma coisa errada, você vai esquecer de alguma outra coisa também. Então tem que pensar sobre isso. E agora voltando para as redes sociais, eu dei um exemplo para vocês, só para vocês entenderem. E agora sim, eu vou falar sobre o nosso celular nessa questão de redes sociais para a gente usar ao nosso favor e para ser mais produtivo. Como que eu já falei de desativar as notificações de vários aplicativos, isso vai funcionar assim, tanto também que tem uma outra função que, para quem tem iPhone, aí vai outra dica.
tem um modo de foco. Nesse modo de foco, você personaliza do jeito que você quiser. Seja na hora de você fazer exercício, de estudar, trabalhar, fazer uma leitura. Se você ativar esse foco, eu gosto de usar para a hora da minha leitura e também para fazer exercício, também para gravar os vídeos. Eu costumo desativar todas as notificações. Eu só deixo o telefone, que é para minha mãe, o meu namorado e o meu pai. Somente isso eu deixo ativado, porque vai que aconteça alguma coisa, minha mãe liga para mim, se aconteceu alguma coisa de muito grave, eu recebo essa ligação quando eu estiver usando esse foco para gravar o vídeo, para poder estiver na aula de dança. E aí sim, então lá você define o que você quer receber de notificação. Chamada, mensagem do seu WhatsApp ou FaceTime, mensagens do seu iPhone, do iMessage ou do seu Instagram. Então você vai definindo tudo o que você quiser. E nisso tem as telas também que você personaliza para deixar mais escuro, para você não ficar vendo, não sei, as notificações, tudo aquilo que acumula, que você for recebendo, na verdade, vai acumulando e vai deixando na sua tela. Então, para isso não acontecer, você desativa tudo, ou para isso acontecer, você deixa ativado, você só vê depois naquela tela, que é de forma agrupada de notificação. E aí sim, daí você consegue fazer o que você precisa fazer. Que nem agora eu estou usando esse foco de gravação. Eu deixo somente as chamadas, que é que eu acabei de falar aqui. Só quem pode ligar para mim é meu namorado, minha mãe e meu pai. Porque eu vejo necessidade de fazer isso. É o que eu acabei de falar. Pode ser que aconteça uma coisa muito grave que minha mãe vai ligar, por exemplo, eu preciso que você venha aqui, aconteceu um negócio aqui em casa, seu pai tá doente, fica aqui, né? Algo assim, de extrema urgência. E também tem um outro ponto que é importante para a gente ser mais produtivo com o nosso celular, nessa questão de redes sociais, se organiza no seu celular. Então, tudo que você mexe, tudo que você usa com mais frequência, deixa na sua tela inicial. Então, vocês devem estar se perguntando, mas Gi, eu uso muito aplicativo. É só colocar tudo em pasta. Assim, a sua tela não fica toda espalhada de aplicativo. Por mais que tenha gente que gosta de se organizar assim, eu não critico. Mas fica a critério de vocês. Então, dessa maneira que eu falo de pasta, porque aí não fica aquela coisa de vários aplicativos espalhados na sua tela inicial, e na segunda e na terceira tela. Fica mais fácil pôr em pasta. Então, por exemplo, assim, eu vou colocar uma pasta de edição. Ou seja, edição de foto e vídeo, põe tudo junto. Por quê? Porque daí você sabe que essa pasta tem aplicativo de edição. Ou seja, o Lightroom, CapCut, Canva, que mais? Enfim, então tudo que está em relação à edição você põe nessa pasta, assim como em pasta de saúde. Eu posso pôr o meu Gympass, a Unimed, o Sesc, o MyFitnessPal. Então você vai fazendo dessa maneira, fica muito mais fácil. E nisso tem as redes sociais. Para você não se atentar, deixa do ladinho mais escondido para você não ficar tentado para ver, porque assim fica mais fácil. Ou então, uma outra dica, uma terceira dica, você esconde. Mas como assim? Você vai pressionar o seu dedo no seu Facebook e vai aparecer deletar aplicativo, tirar da tela de início ou cancelar. Você vai na segunda opção, remover da tela de início. Fazendo isso, você não vai deletar o seu Facebook. Fiquem tranquilos. Você só vai tirar da sua tela inicial, só. E nisso automaticamente vai para sua biblioteca de apps, que foi a Apple mesmo que criou essa aba de biblioteca de apps. Então ele vai instalar para você e você vai conseguir mexer tranquilamente. Ou até mesmo você pode puxar o seu dedo assim, de cima para baixo, você arrastar o seu dedo, você pesquisar Facebook e aí você mexe normal também.
Então, essa é uma boa dica para não ficar atento com as redes sociais, para não perder tempo. Porque daí também você pensa, quanto tempo eu uso as redes sociais? Qual o momento certo de usar? Quanto tempo é o certo para usar? A gente tem que pensar o que a gente precisa fazer para depois mexer o que a gente quer no Facebook, ver vídeo, ver um texto que uma pessoa postou. Então, tudo que você precisa fazer para sua faculdade, escola, enfim, faça tudo que você precisa fazer e depois você vai nas redes sociais. Mas lembrando que não é ficar horas e horas, senão você vai ficar horas e horas no celular e aí depois você vai ficar pensando, caramba, eu fiquei muito tempo no celular. Isso é muito ruim. E ao invés disso, vamos trocar esse hábito ruim para colocar um outro. Por exemplo, ao invés de eu ficar no meu celular por horas e horas, faça uma caminhada, ou faça uma leitura, ou ir também no cinema, passear com os amigos. E assim a sua rotina fica mais leve, você fica mais produtiva, você conseguiu fazer as suas coisas. E também o outro ponto é organização. Como que eu falei na base de organizar por pasta, coloque tudo na sua tela inicial, os aplicativos que você usa com mais frequência e também alguns widgets que é que você tenha mais usado para ser mais fácil acesso, que nem eu uso. Eu uso muito o Lembretes, o Notion e o Tempo. E na minha segunda tela também eu tenho outro widget que eu gosto de usar, que é o Habit Tracker e o Lembretes também. Mas eu tenho lembretes para tarefas do dia e na tela inicial eu uso lembretes, mas é um pouco diferente do outro. Eu uso em forma de quadradinho pequeno para mostrar minhas tarefas das minhas gravações, o que eu preciso gravar do TikTok, aqui do canal, ou do meu Instagram. E fazendo assim também fica mais fácil. A gente não fica atento com as notificações, com as redes sociais, com os joguinhos, vendo vídeo. Então, é isso que eu queria dar uma boa dica aqui pra vocês. Espero que tenha funcionado, que vocês tenham gostado também de saber dessas super dicas. E agora sim eu finalizo o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo.